Imagina, imagina. Bom dia, Dante. Bom dia, Rayane. Quem tava dormindo agora acordou, né? Bom dia, bom dia. Hoje é, bom dia. Deixa eu soltar aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Na aula de hoje, nós vamos falar. A gente está falando sobre. Na aula passada, a gente falou sobre a variação na expressão dos genes, né? A gente falou sobre expressividade gênica, penetrância gênica, variação descontínua, norma de reação dos genes, e falamos de alelos múltiplos, né? Aí hoje a gente vai falar de outro caso de alelos múltiplos, né? Que eu quero utilizar alelos múltiplos, só para a gente ressuscitar. Os alelos múltiplos são aqueles casos em que uma característica, né, um fenótipo, ele é determinado por mais que um par de alelos, mais que dois alelos, né? Então a gente viu lá, por exemplo, o caso lá da coloração dos coelhinhos, eram 4 alelos para determinar o mesmo o fenótipo e suas variações fenotípicas, né? Que era a cor da pelagem do coelhinho. Hoje a gente vai ver outro tipo de alelos múltiplos, que é justamente que a gente vai começar agora, que é o sistema ABO, né, dos grupos sanguíneos, ou seja, o sistema ABO. Meu filho aqui está ensandecido. Você fica sem aula e eu com aula, é impossível. O sistema ABO do grupo sanguíneo ABO, né, é um caso de alelos múltiplos também. E você tem mais de 2 alelos para determinar a tipagem sanguínea no sistema ABO, mas a gente também vai ver os outros grupos sanguíneos, outros sistemas sanguíneos, né, que tem no ser humano. A gente não é só a gente fala mais do sistema ABO, mas a gente também tem o sistema MN, que eu já falei mais para trás, que era um caso de codominância. Eu falei por cima, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais. Ele é rapidinho, ele é tranquilo, é besteira. E a gente vai ver também o sistema RH, né? Que é aquele sistema que determina o sangue positivo ou negativo, né? Que a gente chama, a pessoa é A positivo, é um sistema, que é o sistema BO, e positivo ou negativo é o sistema RH, né? Que é outro sistema. Ou seja, no ser humano a gente tem 3 sistemas sanguíneos, né? Não, 3 tipos de sistema, né? Tem o sistema ABO, o sistema MN e o sistema RH, né? Aí a gente fala mais do sistema ABO, né? E quando vem ele associado com o sistema RH, né? Que é o positivo e o negativo. Esse positivo e negativo é um caso clássico de dominância completa, né? O caso do sistema ABO
ou do sistema MN é um caso de codominância, e o sistema ABO a gente tem caso de dominância completa e caso de, ao mesmo tempo, né, dominância completa e codominância. Vai ter misturado, né? O sistema ABO, né, ele vai determinar a tipagem, o sistema da tipagem sanguínea ABO, ela determina 4 tipos de expressões fenotípicas, né, de variações do fenótipo do tipo sanguíneo, né, que é o sangue do tipo A, o sangue do tipo B, o sangue do tipo AB, que é o caso de codominância, né, e o sangue do tipo O. A relação entre o sangue A, B e O é um caso de dominância completa, mas quando se trata, no caso do sangue, da tipagem sanguínea AB com AB, né, é um caso de codominância. Então, quando a gente pega os tipos sanguíneos A e B e AB, a gente tem um caso de codominância, e os tipos sanguíneos AB e a tipagem sanguínea O é um caso de dominância completa. Né? Esse sistema o sistema ABO, né, que a gente também pode chamar também de AB0, né, é por isso que virou esse O aí, ele foi descoberto, né, e identificado no começo do século XX por um médico austríaco, norte-americano, né, ele é austríaco, mas naturalizado norte-americano, que era o Karl Landsteiner, que ele verificou, ele descobriu justamente quando ele identificou a incompatibilidade, né, sanguínea entre certas pessoas, ou seja, no processo de doação, de transfusão, doação não, no caso de transfusão sanguínea, ele percebeu que algumas pessoas eram incompatíveis em receber sangue umas das outras, né? Ou seja, ele percebeu que algumas pessoas conseguiam se realizar transfusões sanguíneas e outras não. Outras, o corpo tinha uma reação do corpo de rejeição, né, em uma reação imunológica de combate àquele sangue doado, né, aquele sangue recebido, no caso. Então, o que ele fazia? Obviamente, ele não era que ele necessariamente transferia o sangue para as pessoas e via o que acontecia, né? Até porque essas coisas não podem ser feitas. Né? Usar as pessoas, os seres humanos de cobaia, né? Apesar que na história da humanidade, vez ou outra, isso acontece, infelizmente. Mas não pode, né? Ele percebia assim, o experimento dele era pela mistura do sangue, né? Então ele pegava o sangue de pessoas diferentes e misturava e observava se existia algum tipo de reação, né? Então ele descobriu que quando amostras de sangue de diferentes pessoas eram misturados, quando ele misturava nas plaquinhas, nos estudos dele, o sangue de pessoas, em alguns casos as hemácias elas aglutinavam, se aglutinavam, né? O que isso quer dizer? Elas se aglomeravam, elas se agregavam. Então, às vezes, ele pegava alguns tipos de sangue e misturava, nada acontecia. Outros tipos de sangue de outras pessoas diferentes, ele ia fazendo esses experimentos, pegando sangue de algumas pessoas e ia misturando. Ele percebeu que algumas vezes não acontecia nada, e outras vezes, quando ele juntava o sangue das pessoas, as hemácias se agregavam, se aglutinavam. Né? Ou seja, elas ficavam aglomeradas, né? Isso que a gente chamava de aglutinação, processo de aglutinação, né? Elas ficavam tudo agregadazinhas. Né? Então, em 1902, mais ou menos, então no início do século XX, ele, né, o Carl Landsteiner e o Landsteiner, não sei como foi o nome dele, e os colaboradores deles, eles conseguiram, a partir desses experimentos de mistura sanguínea, eles conseguiram identificar esses 4 tipos de sangue que existem dentro do sistema ABO, né? Que é o sangue do tipo A, o sangue do tipo B, o sangue do tipo AB e o sangue do tipo O, né? Chama justamente esse de sangue do tipo O, porque na verdade a princípio ele era chamado de grupo zero, né? Aí acabou, como os outros sistemas ficaram A, B, aí o zero acabou virando O, para ficar tudo letra, né? Mas a princípio esse era o grupo zero.
Então foi assim que ele descobriu, né? Eles descobriram e classificaram esses 4 tipos sanguíneos no sistema que foi conhecido como sistema ABO. O Landsteiner, ele chegou às conclusões da questão da incompatibilidade dos grupos sanguíneos. Ele percebeu que isso acontecia por um processo de uma reação imunológica, né? Entre substâncias que estavam presentes no plasma sanguíneo. O que é o plasma sanguíneo? O plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue. Então ele percebia que quando tinha essa reação, ele percebeu que era uma reação imunológica entre alguns componentes que estavam no líquido do sangue, no plasma, certo? E substâncias que estavam presentes na membrana plasmática das hemácias. Então ele percebia que existia essa reação, ou seja, entre as substâncias que estavam presentes na membrana plasmática das hemácias e outras substâncias que estavam presentes no plasma, na parte líquida do sangue. Ele percebeu que quando as hemácias aglutinavam, é quando elas tinham essa reação. Ou seja, quando a gente tinha esse... Viu, vai embora. Esse padrão deixa eu fechar aqui a porta, né? Senão ele vai voltar. Ele não fechou. Aí perdi já o raciocínio. Então, esses fatores, quando eles se combinavam, né? Então, dessa substância, dessa reação entre as substâncias contidas no plasma e das hemácias, né? Na membrana das hemácias. Obviamente que não no corpo da mesma pessoa, é quando fazia mistura de sangue, né? Então, quando ele fazia mistura de sangue de pessoas diferentes, ele percebia que esse processo de aglutinação acontecia por essa reação entre essas substâncias que estavam contidas na parte líquida do sangue e que estavam contidas na membrana plasmática das hemácias, né? Então, ele tem essas duas reações. Ele chamou, como vocês podem ver aí, as substâncias aglutinadoras do plasma, está aqui na apresentação, as substâncias que estão presentes no plasma, ele chamou de aglutinina, certo? Então, as aglutininas são as substâncias que a gente encontra no plasma, no líquido do sangue. Certo? E ele chamou as substâncias que estavam presentes na membrana das hemácias de aglutinogênio. Certo? Então, o que ele chamava de aglutinina são as substâncias que estavam no sangue, no plasma, na parte líquida do sangue, e o aglutinogênio seriam as substâncias que estavam presentes na membrana plasmática das hemácias. Né? Hoje em dia, o que ele chamava de aglutinina são conhecidos os anticorpos. Na realidade, essa substância que está no plasma do sangue do indivíduo são os anticorpos, né? Ou seja, essas aglutininas, esses anticorpos, eles são capazes de reagir com alguns tipos de carboidratos, né, polissacarídeos, na membrana plasmática das hemácias, que era o que eles chamavam de aglutinogênio. Né? Ou seja, esse antígeno, na verdade, são polissacarídeos, né, carboidratos de longa cadeia, que estão presentes nas hemácias, ou seja, as hemácias são os glóbulos vermelhos do sangue. Né? Então, o sistema ABO, ele possui 2 tipos de aglutinogênios, né? Ou seja, 2 tipos de antígenos, que é o antígeno A e B, certo? E tem 2 tipos de aglutininas, ou seja, 2 tipos de anticorpos, que é um anti-B, um anti-A e um anti-B, né? Que vão estar distribuídos da seguinte forma, como vocês podem observar aí na apresentação. Então, a gente vai ter 2 tipos, 2 aglutinogênios, que são polissacarídeos, né, o antígeno, o B e o A, que vão estar presentes nas hemácias, e as aglutininas, que são, na realidade, os anticorpos, que estão presentes no plasma, na parte líquida do sangue, que são as aglutininas, né, que é a anti-B e anti-A. Então, por exemplo, um indivíduo que tem o tipo sanguíneo A, ele vai ter nas suas hemácias o antígeno A, certo? O aglutinogênio A. Veja aqui, está representado aqui. Ó. Você vai ter esses polissacarídeos
antígeno A, certo? E no plasma, no líquido, quem tem o sangue do tipo A vai apresentar um anticorpo anti-B, certo? Que é a aglutinina. Então, um aglutinogênio, um antígeno, que é o polissacarídeo A, e o anticorpo, a aglutinina no líquido, no plasma, o anti-B. Então, quem tem o sangue do tipo A tem o antígeno ou aglutinogênio A, e o anticorpo no plasma anti-B. Quem tem o tipo sanguíneo B tem nas suas hemácias o antígeno B, que é justamente o que dá origem, que dá o nome ao sangue, certo? Então, quem tem o sangue tipo A tem o antígeno A. Quem tem o sangue B tem o antígeno B nas suas hemácias. E no plasma, quem tem o sangue B vai ter a aglutinina, ou seja, um anticorpo anti-A. Então, é o contrário, certo? Quem tem o sangue tipo B tem o anticorpo anti-A, quem tem o sangue A tem o anticorpo anti-B. Por que não poderia ser o contrário? Ou seja, a pessoa tem um antígeno A e um anticorpo A. Porque se a pessoa tivesse um antígeno A e um anticorpo A, o que ia acontecer? O anticorpo do plasma ia atacar as hemácias, ou seja, você teria o que a gente chama de uma doença autoimune. Seu corpo ia atacar o seu próprio corpo. Ou seja, o anticorpo do seu sangue ia atacar as suas hemácias. É por isso que é o contrário. Quem tem um antígeno A, que tem um sangue tipo A, tem um anticorpo contra B, o anti-B. E quem tem um sangue do tipo B, tem um antígeno B e um anticorpo anti-A, certo? Não pode ter os mesmos, porque senão o próprio anticorpo da pessoa ia atacar os glóbulos vermelhos da pessoa e provavelmente a pessoa ia morrer. Né? Provavelmente não, a pessoa morreria porque os seus glóbulos vermelhos seriam destruídos pelo próprio sistema de defesa, imunológico, né, de defesa do corpo da pessoa. As pessoas que têm o tipo sanguíneo AB, elas apresentam os dois tipos de antígeno. Elas apresentam o antígeno para A e o antígeno para B, certo? Então ela tem os dois, por isso que ela é AB, ela tem as duas características, certo? Ela expressa as duas características. Então, nas suas hemácias, a gente vai ter a presença dos dois tipos de antígenos. E a pessoa que tem um sangue do tipo AB, ela não tem nenhum dos dois anticorpos, ela não tem nenhum anti-A, nenhum anti-B. Novamente, porque se ela tivesse os dois ou um dos dois anticorpos, o seu sangue atacaria as hemácias, né? Então ela não tem nenhum dos dois. Então ela tem os dois antígenos, não tem nenhum dos dois anticorpos. Se ela tivesse ou um anti-A ou um anti-B, ou os dois, os anticorpos atacariam o próprio corpo da pessoa. Então ela não tem nenhum nem outro, certo? E as pessoas do sistema do tipo sanguíneo O, que seria o zero, por que chamava de zero? Porque essas pessoas elas não têm nenhum dos dois antígenos. As hemácias delas não têm nenhum dos dois polissacarídeos, não tem nenhum antígeno para A, nenhum antígeno para B. Era por isso que chamavam de tipo sanguíneo zero, né? As hemácias delas não tinham nenhum desses polissacarídeos. E aí passou a se chamar de O. E ela apresenta, ao invés do AB, né, ela vai ter os dois anticorpos. Né? Então vai ter um anticorpo para A e um anticorpo para B. Certo? Então, a descoberta dos grupos sanguíneos, ela teve importância médica, né? Justamente porque permitiu aí sim acontecer as transfusões de sangue, né? Então, essas transfusões de sangue, elas só aconteciam entre pessoas que tivessem os sistemas sanguíneos compatíveis, né? Então, depois desses experimentos da descoberta dessa tipagem sanguínea, foi possível realizar as transfusões de sangue, né? Se uma pessoa receber um sangue de um tipo que é incompatível com o seu, o que é que vai acontecer? As hemácias do sangue recebido, elas podem se aglutinar, formar esses aglomerados de hemácia, né, que elas podem entupir os capilares da pessoa, né, prejudicando a circulação, né, formando trombos, né, processo de trombose, e pode levar a pessoa à morte, né, por esse processo. Né. Então, se você recebe, uma pessoa recebe o sangue de um se a pessoa recebe o sangue de um tipo incompatível com o seu, então essas hemácias do sangue recebido, né, ela se aglutinam, se aglomeram, entopem os vasos sanguíneos capilares e a pessoa pode morrer. Né? Então, em 1930, o Landsteiner ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, né, em Fisiologia e Medicina, pela descoberta dos grupos sanguíneos, certo? Então, o que vocês precisam saber é isso, né? Quem tem tipo A, qual é o aglutinogênio que ele tem, qual é o antígeno, qual é o anticorpo que eles têm,
Isso é que essas informações a gente precisa saber dessa tabelinha aí. Certo? Tá lá no módulo também, isso aí. Como é que pode acontecer os processos de transfusão sanguínea, né? Então, uma pessoa que ela tem uma determinada aglutinina, ela não pode receber sangue que as hemácias tenham o aglutinogênio correspondente. Ou seja, a aglutinogênio aqui é o anti-A, o antígeno A, o antígeno B, o antígeno AB, certo? E o anti-B, o anti-A. Ou seja, uma pessoa que tem uma determinada aglutinina, ou seja, que tem um determinado anticorpo, ela não pode receber o sangue, uma transfusão sanguínea, ela não pode receber hemácias que tenham o aglutinogênio correspondente. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa que tem o sangue do tipo A, que tem a aglutinina anti-B no corpo, ela não pode receber sangue de uma pessoa que tem um antígeno B, por exemplo, que tem hemácias com antígeno B, certo? Ou aqui o AB também, ou seja, ela não pode ter. Então, por exemplo, uma pessoa que tem sangue do tipo B, ou seja, ela tem a aglutinina B, desculpa, a pessoa do sangue B, que tem o anticorpo, né, ou seja, a aglutinina A, ela não pode receber nunca no corpo dela hemácias que tem o antígeno A, ou seja, pessoas com sangue do tipo A, pessoas do sangue do tipo AB, certo? Por quê? Porque aí você teria uma reação de aglutinação, né? Ou seja, você teria o anticorpo, aglutinaria aquelas hemácias daquela pessoa que você recebeu, né? Então, por exemplo, se você tem no seu corpo o anticorpo, né, a aglutinina anti-A, você nunca pode receber hemácias que tenham aglutinogênio A, certo? Ou seja, você não pode receber sangue de pessoas que têm A ou seja, sangue de pessoas que têm AB. Se você não tem no seu corpo nenhum anticorpo, você pode receber qualquer hemácia, qualquer tipo sanguíneo. Se você não tem nenhum anticorpo, ou seja, você não tem nenhuma aglutinina, ela não vai reagir. Então, você pode receber qualquer tipo de sangue. Se você tem os dois anticorpos, você não pode receber, ou se você tem as duas aglutininas, anti-A e anti-B, você não pode receber nenhuma hemácia, nenhum sangue que tenha hemácias que tenha qualquer um dos dois tipos de aglutinogênio, que os dois casos vão reagir no seu corpo. Né? Então, essa relação. Então, você tem que observar como é que você consegue saber se uma pessoa pode receber sangue de outra. Tem que ver qual é a aglutinina, ou seja, qual é o anticorpo que a pessoa tem no plasma dela. Ela nunca pode receber um sangue de uma pessoa que tenha nas suas hemácias o aglutinogênio correspondente ao anticorpo que ela tem no sangue. Então, se ela tem um anticorpo anti-A, ela não pode receber sangue nem de um indivíduo que tem o sangue A, nem de um indivíduo que tem o sangue AB, porque nesses dois casos eles vão ter o aglutinogênio A. Uma pessoa que tem um anticorpo anti-B, ou seja, aglutinogênio anti-B, não pode receber sangue de uma pessoa do sangue do tipo B, nem do sangue do tipo AB, porque nesses ambos esses casos eles têm nas hemácias o aglutinogênio, o aglutinogênio é um antígeno B, certo? Quem tem os dois tipos de anticorpos no plasma, o anti-A e o anti-B, que são pessoas do sangue O, nunca podem receber sangue de nenhum outro tipo sanguíneo, porque ela vai reagir com qualquer um dos dois antígenos. Então, uma pessoa do sangue O não pode receber sangue de uma pessoa do sangue A, de uma pessoa do sangue B, nem do sangue AB. Certo? E aí, aqui na apresentação, tem aqui deixa eu passar e voltar para lá. Aqui a gente tem o resumozinho de quem pode doar e quem não pode doar. O sangue do tipo O, ele pode doar para A, para B, para B e para ele mesmo, né? Então, quem tem o sangue do tipo O pode doar para todas as pessoas. Por isso a gente diz que eles têm quem tem o sangue O, a gente costuma dizer que é um doador universal. Por que é um doador universal? Porque ele pode doar o sangue dele para todas as pessoas que tenham qualquer tipo de qualquer tipagem sanguínea, né? Por que uma pessoa do tipo O pode doar para A, AB, B e para O? Porque as hemácias das pessoas que têm o sangue do tipo O não tem nenhum dos dois tipos de antígeno. Ou seja, não tem nenhum dos dois aglutinogênios. Então, qualquer outro tipo sanguíneo que tenha qualquer outro corpo, as hemácias não vão reagir porque elas não têm nenhum dos antígenos.
Então é por isso que quem tem o sangue O pode doar para todo mundo, porque as hemácias do sangue O, por não ter nenhum desses antígenos, não vão reagir com nenhum tipo de anticorpo. Então por isso que a gente diz que quem tem o sangue O é um doador universal, ou seja, pode doar para todo mundo. Porque as hemácias de quem tem o sangue do tipo O não tem nenhum tipo de aglutinogênio. Então não vai reagir com nenhum anticorpo. As pessoas do sangue AB podem receber de A, podem receber de B, podem receber de O e podem receber de AB. Por isso chamamos as pessoas que têm o sangue do tipo AB de receptores universais. Ou seja, as pessoas são receptores universais por quê? Porque elas podem receber qualquer tipo sanguíneo. Por que elas podem receber qualquer tipo sanguíneo? Porque o sangue das pessoas AB não tem nenhum anticorpo. Nenhum anticorpo, no caso, para os aglutinogênios. Ela não tem nenhum anti-A, nenhum anti-B. Ou seja, se ela receber o sangue que tem uma hemácia com antígeno A, ela não tem anticorpo para reagir. Se ela receber uma hemácia de quem tem um antígeno B, ela não tem um anti-B para reagir com ele. Se ela recebe do O não tem nem o O tem antígeno, nem ele tem anticorpo. Então a gente diz que quem tem o sangue AB é um receptor universal, porque como no sangue delas não tem nenhum anticorpo para nenhum dos tipos de antígeno, para nenhum dos tipos de aglutinogênio, ela pode receber o sangue de qualquer um, de todo mundo. Né? Ou de A, ou de AB, ou de B, ou de O. Então a gente diz que O é doador universal, porque as hemácias de O não têm os antígenos, e AB é receptor universal, porque AB não tem nenhum tipo de anticorpo, certo? Quem tem o tipo sanguíneo A só pode receber de quem tem de O e dela mesma, de A, e quem tem o tipo sanguíneo B só pode receber sangue dela mesma, ou seja, de B, de quem tem sangue B, e quem tem sangue do tipo O. Por que isso? Porque no caso do tipo sanguíneo A e B, como A tem um antígeno B, se ele receber, como A tem o anticorpo anti-B, se ele receber o sangue do tipo B que tem um antígeno B, vai aglutinar a hemácia. Né? Se ele receber o sangue do tipo AB que tem o antígeno B, tem um A, mas também tem o B, vai reagir com o anticorpo anti-B. Então o A não pode. A só pode receber dele mesmo, porque ele tem um antígeno A, não vai reagir com o antígeno B, e com O, porque o O não tem nenhum dos dois antígenos. A mesma coisa que tem o tipo sanguíneo B. Como quem tem o tipo sanguíneo B tem aglutinina anti-A, ou seja, o anticorpo anti-A, se ele recebe o sangue A, ele vai aglutinar porque a anti-A vai reagir com o antígeno A. Se ele recebeu, a pessoa do sangue do tipo B, recebeu o sangue do indivíduo AB, como no indivíduo AB, por mais que ele tenha antígeno B, mas ele também tem um antígeno anti-A. Então, o anticorpo anti-A vai aglutinar essas hemácias. E ele recebe de O porque O não tem nenhum desses antígenos. Certo? Então, é por isso que A só recebe de A e de O, e B só recebe de B ou de O. O só pode receber dele mesmo. Por que O só pode receber dele mesmo? Porque O possui os dois anticorpos. Então, se O receber de AB, aglutina, porque os dois anticorpos vão reagir com os dois antígenos. Se O receber de B, vai reagir, porque o anticorpo B vai atacar o antígeno B e vai aglutinar a hemácia. Se O receber de A, ele vai aglutinar também, porque o anti-A vai atacar o antígeno A. Então, O só recebe dele mesmo e doa para todo mundo, por isso ele é doador universal. A recebe dele mesmo de O, B recebe dele mesmo de O, e a B recebe de todo mundo, de A, de O, de B e de AB. Por isso ele é chamado de receptor universal. Receptor universal porque ele não produz nenhum dos dois anticorpos. Certo? Deu para entender até aí? Tranquilo, né? Pronto. Então é esse processo aí que leva a essas alterações aí, ou seja, o contato da hemácia com o plasma, quando você recebe o sangue, o contato das hemácias que vem no sangue que você recebe, quando entra em contato com o plasma do seu sangue, né, e com os anticorpos do seu sangue, é que vão fazer esse tipo de reação que é praticamente ela é instantânea, né, imediata, né?
Então, não é nem se a pessoa receber, a pessoa já vai passar mal na mesma hora, se ela receber o sangue, que você tiver um anticorpo e o antígeno correspondente, a reação imediata. Assim, não é nem a pessoa vai começar a reagir. Vai reagir, né? Então, esse processo de aglutinação é praticamente imediato. Né? E é a partir daí que a gente faz aqueles testezinhos simples, né? Para saber o tipo sanguíneo, né? Das pessoas, né? Não sei se vocês já fizeram, né? É que geralmente, quando a pessoa tira o sangue, a pessoa vê, mas tem um testezinho, né? Você pega a plaquinha, você por o dedo da pessoa, né? Coloca o sangue, gotinha ou coloca a gotinha de sangue da pessoa em dois lados, né? Numa plaquinha, e aí você pinga no sangue da pessoa o, o anticorpo A e B, e vê o que acontece, né? Se quando você pingar aglutinar em A, aí você sabe que a pessoa tem aquele tipo sanguíneo é A, né? Se você aglutinar com anti-B, você sabe que o sangue daquela pessoa, se reagir, né? Você sabe que o sangue daquela pessoa é B. Então você pinga lá o anti-A e o anti-B, nas duas gotinhas. Se reagir no anti-A, no que você pingou anti-A, o sangue da pessoa é A. Se reagir no anti-B, o sangue da pessoa é B. Se reagir nos dois, você sabe que o sangue da pessoa é AB. Se não reagir em um dos dois, você sabe que o sangue da pessoa é do tipo O. Certo? Então, para você pega o anticorpo e pinga, né? O anti-A e o anti-B. Em duas gotinhas, aí dá para descobrir. Quando o sangue reage, quando as hemácias aglutinam reagindo com o anti-A, o sangue da pessoa é A. Quando aglutina com o anti-B, o sangue da pessoa é B. Se aglutinar com os dois, se aglutinar com o anti-A e o anti-B, o sangue da pessoa é A, B. Se aglutinar com O, ou se aglutinar com O, se não aglutinar com nenhum dos dois, o sangue da pessoa é O. Aí é um negócio bem simples que se faz para descobrir o tipo sanguíneo da pessoa. Certo? E como é que é a. Beleza, né? E como é que é. Tá, a gente falei aqui, falei do sangue, como é que diferencia, mas não falei da parte genética ainda do sangue. Os quatro fenótipos que a gente tem no sistema BO, né? O sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue O, eles vão ser determinados dessa forma aqui, a partir desses alelos aqui. É um caso de alelos múltiplos. A gente, nesse caso, tem três alelos diferentes. A gente tem o alelo IA, o alelo IB e o alelo Izinho, certo? Que vão determinar os grupos sanguíneos. Então, por exemplo, as pessoas do sangue A, elas vão ser homozigotas para o alelo A e A, né? Então ela pode ser IA e A, ou elas podem ser heterozigotas com alelo Izinho. Então elas podem ser IA e Izinho. Então, na presença, no caso aqui, o alelo A é dominante sobre o alelo Izinho. Então, na presença de um alelo A, ou nem homozigose, ou heterozigose com alelo Izinho, vai determinar a produção, né, do aglutinogênio, né, na membrana plasmática da hemácia, né, vai formar aqui o aglutinogênio A, e vai produzir no plasma sanguíneo o antígeno B. O antígeno o quê? Eu quero chamar de antígeno, o anticorpo anti-B, né, aglutinina anti-B. Se a pessoa tiver o sangue do tipo B, para ela ter o sangue do tipo B, ela é homozigota para o alelo Isão B, então ela pode ser Isão, Bzão, Isão, Bzão, certo? Ou ela pode ser heterozigota Isão, Bzão, Izinho, certo? Então, tanto no sangue A quanto no sangue B, a gente tem um caso aqui de dominância completa, né, com relação ao alelo Izinho, ou seja,
o alelo IA, IAzão aqui, é dominante sobre o alelo Izinho e o alelo IBzão é dominante sobre o alelo Izinho. Então, quem tem homozigoto para Izão, Bzão, ou heterozigoto, Izão, Bzão, Izinho, ela vai produzir na sua hemácia o gene, esse gene IBzão vai condicionar a produção dos aglutinogênios na hemácia e das aglutininas, ou seja, do anticorpo anti-A no plasma sanguíneo. Certo? No caso de que tem um sangue IA, que tem um sangue AB, que tem um alelo IA, IAzão e Bzão, aqui é um caso de codominância. Né? Então, quem tem IAzão e Bzão vai produzir em suas hemácias dois aglutinogênios, A e B, e nenhum anticorpo no seu plasma, até porque se ela produzisse, ia atacar o próprio sangue, né? O anticorpo ia atacar as próprias hemácias. Então, no caso aqui do sangue AB, a gente tem um caso de codominância, né? Ou seja, você vai expressar as duas características aqui, ó, as duas variações do fenótipo, que é os dois tipos de aglutinogênio. E o sangue O é quando ele tiver os dois alelos I recessivo aqui, Izinho e Izinho. Não produz aglutinogênio, porque o alelizinho ele não condiciona a formação dos aglutinogênios e, consequentemente, ela produz os dois tipos de anticorpos. Certo? Então, essa aí é a determinação genética do sistema BO. É um caso de alelos múltiplos, porque a gente vai ter três tipos de alelos: o alelo Izão Azão, o alelo Izão Bezão e o alelo Izinho. São três alelos, diferente lá do coelho. Né? O coelho eram quatro alelos. Aqui são três, mas são três alelos que determinam quatro variações fenotípicas diferentes. Né? Então, o sangue A, o sangue B, o sangue O, que nesse caso aí segue um padrão de dominância completa, e o sangue AB, que segue um padrão de codominância. Né? Ou seja, o indivíduo apresenta as duas características. Deu para entender isso aqui, gente? Fácil. E aí os cruzamentos vocês fazem do mesmo jeito de sempre. Quem estiver fazendo. Todo mundo entendeu aí as determinações genotípicas dos tipos sanguíneos, como é que os alelos se combinam. Beleza. Então vamos dar uns 5 minutinhos para beber uma água, ir no banheiro, esticar as pernas. Né? Daqui a 5 minutinhos a gente volta, que eu preciso beber uma água e esticar as pernas. Certo? 5 minutinhos de descanso.
Prontos? Vamos lá. Continuar. Da onde é que surgem esses aglutinogênios, né? Ou seja, esses polissacarídeos, proteínas, sei lá, nas hemácias, né? Eles vão surgir a partir, né, da determinação da codificação do gene. Então, o antígeno, o aglutinogênio A, o antígeno A, né, ele vai surgir em determinação do alelo isão-azão, né, e o B do isão-bezão. E como é que ele surge? Ele surge a partir de uma substância precursora, que a gente chama da substância H. Então, o que acontece? Quem tem um alelo isão-azão, esse gene, o gene isão-azão, ele vai determinar que essa substância precursora H se transforme no antígeno A. Quem tem o alelo isão-bezão vai determinar que essa substância precursora H se transforme no antígeno B. Né? Quem tem o sangue do tipo O, que tem um alelo izinho, não vai determinar que essa substância precursora H se transforme nem em um antígeno, nem no outro. Por isso que as hemácias da pessoa não tem. Porque essa substância precursora H, ela é convertida. Né? Então, se o indivíduo não tem nem o alelo isão-azão, nem o alelo isão-bezão, ele não vai produzir, ele seja que tem um alelo izinho, essa substância precursora não vai virar nem um antígeno A, nem um antígeno B. Tá? E as pessoas que têm um alelo isão-azão, isão-bezão, essa substância precursora vai virar os dois tipos de antígeno. Né? Então, a hemácia vai ter o antígeno A e o antígeno B, certo? Essa substância precursora essa substância precursora H, que se torna no antígeno A ou no antígeno B, ou no antígeno A e B, o antígeno A e B, essa substância H ela é produzida por um gene, por um conjunto de alelo genótipo H, né, que tem um caso de dominância completa. Né? Então, se a pessoa é homozigota ou heterozigota, com alelo Hzão dominante, né, ela vai produzir a substância H, a substância precursora H, que vai ser convertida em antígeno A e antígeno B, dependendo do alelo para o grupo sanguíneo. Agora, as pessoas que têm o alelo recessivo para essa substância precursora, o Hzinho, ela não produz a substância precursora H. E aí, nesse caso, tem um caso curioso, que são das pessoas que a gente chama das pessoas falso O. Que são as pessoas que a gente chama de falso O? São pessoas que não têm nenhum dos antígenos das hemácias, mas quando você faz o mapeamento genético dessa pessoa, você às vezes descobre que na realidade ela tem o alelo isão-azão, ou o alelo isão-bezão, ou o alelo isão-azão, isão-bezão. Ou seja, geneticamente essa pessoa, na realidade, ela é do tipo sanguíneo A, ou do tipo sanguíneo B, ou do tipo sanguíneo AB, só que fenotipicamente ela é do tipo sanguíneo O, ela não produz nenhum dos dois desses antígenos. E aí por isso que chama de falso O, porque quando faz a testagem sanguínea, ela atesta como um O. Mas quando faz o mapeamento genético dela, vê que ela, na verdade, não tem um alelo izinho, ela tem outros alelos. E aí por que essa pessoa chama de falso O? São as pessoas que, nesse caso, elas são recessivas, homozigotas recessivas, para o alelo que produz a substância precursora do antígeno. Então, por mais que ela tenha um alelo, por exemplo, o alelo isão-azão, que vai determinar que se formem os antígenos A, só que como ela não, o antígeno A se forma a partir dessa substância precursora, que é essa substância H, se o corpo da pessoa não produz essa substância precursora, que é a substância H, ela não vai formar nenhum antígeno. Então, por mais que ela tenha um alelo para ser do tipo sanguíneo A, mas como ela é recessiva para a produção do precursor, ou seja, ela não produz o precursor, ela não tem como produzir o antígeno. Esse é o caso que a gente chama das pessoas que são falso O. Ou seja, elas são fenotipicamente do sangue do tipo O, mas genotipicamente elas têm outro genótipo, ou para o tipo sanguíneo A, ou para o tipo sanguíneo B, ou para o tipo sanguíneo AB. Isso tudo porque ela não vai produzir a substância precursora, que é chamada de substância H, porque ela é recessiva para o gene que determina a produção ou não da substância H. Aí essas são chamadas pessoas do tipo sanguíneo falso O, né? Que também chama da síndrome de Bombay.
né? Bombay, porque Bombay é uma cidade na Índia, né? E isso foi descoberto lá. É a síndrome de Bombay, ou a síndrome do falso O, é essa síndrome aí que a pessoa não produz a substância precursora H, que se tornará ou se tornaria os antígenos A ou antígeno B, ou os dois, né? Aí isso é o que chama das pessoas do tipo sanguíneo, do falso O, né? Ou a síndrome de Bombay, né? Ela é genotipicamente A, sangue B ou sangue AB, mas ela expressa o fenótipo O porque ela não produz a substância precursora do antígeno, certo? Outro tipo sanguíneo que a gente tem no ser humano, que eu já falei lá atrás também, é o sistema MN, né? É um caso aí típico de codominância. E eles também foi descoberto pelo Landsteiner, né? Mas lá em muitos anos depois, e seus colaboradores, eles injetavam sangue de diferentes pessoas em coelhos e testavam, né, a capacidade dos anticorpos produzidos pelo coelho de aglutinar as hemácias humanas. E aí, a partir disso aí, ele permitiu que outros sistemas de grupo sanguíneo, que também tem seus aglutinogênios nas hemácias, que é o antígeno M e o antígeno M. Então, há três tipos de... só tem esses dois alelos, aí no caso de alelos múltiplos, não. Então, há três tipos de pessoas no sistema MN. Né? A do grupo M, que só possui o antígeno M, né, no seu fenótipo, em suas hemácias. As pessoas do grupo N, que possuem apenas o antígeno N. E as pessoas que são do grupo MN, que apresentam os dois antígenos. Né? Desculpe. É um caso de dominância, de codominância, né? Então, homozigoto para o alelo LM, antígeno M, sangue N. Homozigoto para o alelo LN, produz o antígeno N, tipo sanguíneo N. E quando ela tem heterozigoto, tem um alelo LN. O alelo LN, ela produz dois antígenos. Por isso, ela vai ser do grupo sanguíneo MN, né? Porque a gente não ouve tanto falar porque não se leva em consideração o grupo MN para transfusão sanguínea, por exemplo. Porque no caso do sistema MN, e diferente do sistema BO, nesse caso aqui não se produz aglutininas contra os antígenos MN, ou seja, não se produz anticorpo anti-M ou anti-N, né? Nesse grupo sanguíneo. Então, as transfusões sanguíneas no sistema MN não tem restrição nenhuma, porque por mais que você tenha um antígeno M ou um antígeno N, mas não faz diferença porque você não produz anticorpos contra esses antígenos. Ao contrário do sistema BO, que a gente tem a produção de antígenos contra alguns desses sistemas, né? Alguns desses antígenos. Então, no caso aqui do sistema MN, não faz diferença, né? Ou seja, se a pessoa tem um tipo sanguíneo M ou N ou MM, elas podem receber o sangue, já que não tem produção de nenhum tipo de anticorpo, né? Então não faria nenhum mal para isso. Então, é por isso que a gente não ouve muito falar dessa tipagem sanguínea aí, não faz muita diferença, porque não vai ter nenhum problema, principalmente nos processos de transfusão sanguínea, de doação de sangue, não vai ter nenhuma bronca com relação a isso, certo? O outro grupo sanguíneo que esse sujeito também descobriu, o Landsteiner, e alguns anos depois, né, em 1940, ele descobriu, ele e os colaboradores ele descobriram outro tipo sanguíneo, que é o sistema RH. Né? Então, lá na década de 40, né, o Landsteiner e seus colaboradores, eles acabaram descobrindo esse outro tipo de grupo sanguíneo na espécie humana. Então, lá no começo do século XX, eles descobriram o sistema ABO, depois, 20 anos, mais ou menos 20 anos depois, eles descobriram o sistema MN, e 40 anos depois, mais ou menos, depois que ele descobriu o sistema ABO, mais ou menos, né? Quase 40 anos depois, ele descobriu o sistema, o que eles foram chamados de sistema RH.
que eles faziam nesses experimentos deles? Eles injetavam hemácias de um macaco, né, que é chamado como macaco rhesus, daí o sistema RH, né, esse RH vem do rhesus, do macaco, né, eles deram em homenagem ao macaco. Então, eles pegavam e injetavam hemácias desse macaquinho em coelhos, né? Então eles pegavam esse sangue, essas hemácias, introduziam no coelho e eles obtinham, a partir do coelho, o corpo do coelho produzia os anticorpos, que foram chamados anticorpos anti-RH. Esse anti-RH é a abreviatura de anti-rhesus, né? Que é o macaquinho. Né? Então, ao ser testado em sangue humano, se verificou que esse anticorpo provocava a aglutinação de hemácias humanas em mais ou menos 85% das pessoas. Ou seja, o que eles faziam? Eles pegavam as hemácias do macaquinho rhesus, introduziam no coelhinho, o coelhinho produzia esse anticorpo anti-RH, e aí quando eles pegavam o sangue humano e, e colocava misturava com esses anticorpos anti-RH, ele via que 85% do sangue das pessoas aglutinava e 15% não. Então, essas pessoas que as hemácias aglutinavam pelos anticorpos anti-RH, foram chamadas as pessoas de RH positivo, certo? É chamado de rhesus positivo, ou seja, RH positivo, para indicar que suas hemácias têm um antígeno semelhante ao do macaco rhesus, né? Ou seja, o macaquinho ele não tinha um anticorpo no corpo dele, certo? Ele tinha um antígeno nas hemácias dele, um antígeno RH. Porque se ele tivesse, novamente, se ele tivesse um anticorpo, o próprio corpo atacaria as suas hemácias. Então, quando eles colocavam o sangue no coelho, era para o coelho estimular o sistema imunitário do coelho, do coelho, a produzir um anticorpo para aquele antígeno. Então ele percebeu que quando eles pegavam esse anticorpo produzido no corpo do coelhinho, colocavam, misturava com o sangue humano, ele via que boa parte do sangue das pessoas reagia. Então, quando eles reagiam, aglutinavam, ele percebeu, olha, então as pessoas, nas hemácias dos seres humanos também tem esse antígeno que tem aqui no sangue, nas hemácias do macaco. E aí que era o antígeno RH, né? Então, então se percebeu que as pessoas, que a maioria das pessoas, né, que 85% das pessoas no experimento deles, então ele percebeu que quando o antígeno anti-RH aglutinava as hemácias das pessoas, essas pessoas tinham sangue RH positiva, para indicar, ou seja, chama de RH positivo, porque ele botou esse positivo. Era o positivo sinalizando que aquelas hemácias tinham o antígeno RH, né? Semelhante dos macacos, né? O fator que a gente chama de antígeno é o fator RH. As hemácias das pessoas, mais ou menos 15% das pessoas que não aglutinavam com o anticorpo anti-RH, foram chamadas de pessoas RH negativa, porque não tinha essa reação do anticorpo no sangue dele, indicando que essas pessoas não tinham em suas hemácias o fator RH, assim como nos macaquinhos. Né? Então, hoje em dia, para se testar os grupos sanguíneos do sistema RH, se mistura, né, uma gota de sangue da pessoa, um exame com a solução com o anticorpo anti-RH. Né? Então, se o sangue da pessoa aglutinar, ela é RH positivo. Se o sangue da pessoa não aglutinar, ela é RH negativo, ou seja, ela não tem um fator para o RH, certo? Em suas hemácias. A determinação genética dos tipos sanguíneos no sistema RH, ele vai ser um caso clássico de dominância completa. Né? Então, as pessoas que são homozigotas dominantes têm um fenótipo RH positivo, as pessoas que são heterozigotas, que têm um alelo dominante, ela também vai ser RH positivo, e as pessoas que têm os dois alelos recessivos, são homozigotas recessivos, vão ser RH RH do tipo negativo, certo? Então, esses são os três casos de herança de tipos do sistema sanguíneo. Então, o sistema BO, o sistema immune e o sistema
RH de grupo sanguíneo, certo? Esse sistema RH é um sistema simplesinho, mas ele tem uma coisa que é bastante importante, que é um clássico de provas, quando vai falar de transfusão sanguínea, e quando se fala do sistema RH, que é uma doença, né, uma condição que está ligada ao tipo de fator RH da mãe e o tipo de fator RH do filho, do bebê na barriga da mãe, né? que leva a uma condição que a gente chama da eritroblastose fetal, certo? A eritroblastose fetal, ela acontece quando existe essa incompatibilidade entre o sistema fator RH da mãe e o sistema do fator RH do filho. E não é o primeiro filho, né? É quando a pessoa vai ter o segundo filho. Né? Os anticorpos anti-RH e os dos sistemas MN, eles não existem, como a gente já viu, o MN não existe anticorpo naturalmente no sangue das pessoas. Diferente do que acontece no anticorpo anti-A e anti-B. No sistema ABO, as pessoas que têm o sangue do tipo A, B e O, têm naturalmente no seu sangue os anticorpos anti-A, anti-B, ou os dois no caso da pessoa que tem o sangue do tipo O. Se acredita que esses anticorpos eles se formam ainda no processo embrionário, né, na barriga da mãe, isso acredita que seja por contato com algumas bactérias do trato digestório, desses embriões, que são parecidas, né, com esses antígenos, têm estruturas parecidas que levam à produção desses anticorpos. Agora, no sistema imune, a gente nunca tem a produção de anticorpos, nem para M, nem para N, e no sistema RH, naturalmente, nenhuma pessoa produz anticorpo. Ou seja, uma pessoa que tem um RH positivo, no seu sangue não tem o anticorpo anti-RH, e, obviamente, senão ela ia atacar o próprio corpo, né? E quem tem o RH, fator RH negativo, também não tem anticorpo. Então, no sistema MN, no sistema RH, diferente do sistema BO, a gente não produz um anticorpo para nenhum desses tipos de antígeno. Né? A pessoa ela só produz esse anticorpo se ela for sensibilizada. Ou seja, se ela receber em sua circulação sanguínea, se essa pessoa receber no seu sangue, hemácias que tenham portadores de RH positivo, ou seja, pessoas com RH positivo não produzem anticorpos anti-RH. Então, o que significa dizer? Se a pessoa que tem o sangue RH negativo, ela receber contato, se o sangue dela entrar em contato com hemácias RH positivo, aí ela começa a produzir anticorpos, certo? Antes disso, ela não produz. Ela só produz se ela for sensibilizada. Ou seja, se uma pessoa que já tem RH positivo recebe sangue RH positivo, não faz diferença. É o corpo dela. Ela já não produz anticorpos, ela continua sem produzir porque ela já tinha aquelas hemácias. O corpo já conhece aquelas hemácias. Agora, uma pessoa que tem um RH negativo, ou seja, que ela não tem o fator RH no seu sangue. Se ela recebe, ela não produz anticorpos nenhum. Mas quando ela recebe, se ela por acaso receber sangue de fator RH positivo, o corpo dela vai produzir o anticorpo anti-RH, certo? Porque ela não tinha aquele antígeno. Quando aquele antígeno entra no corpo dela, o corpo dela vai reagir produzindo o anticorpo anti-RH, certo? Então, quem tem sangue positivo e negativo não tem anticorpo anti-RH nenhum. As pessoas do sangue positivo, se receberem doação de sangue positivo, entrar em contato com o sangue dela, não produzem anticorpos, porque são os mesmos tipos de hemácia que ela tem. Mas pessoas do sangue do tipo RH negativo que não produzem anticorpo, mas se ela for sensibilizada, ou seja, se ela entrar em contato, se o sangue dela entrar em contato com o sangue de fator RH positivo, ela vai identificar aqueles antígenos e vai produzir anticorpos para combater eles, para aglutinar eles. Então, uma pessoa de RH negativo, ela só produz. Uma pessoa de RH positivo nunca produz anticorpos, e uma pessoa de RH negativo só produz anticorpos se for sensibilizado. Ou seja, se ela entrar em contato. Se o sangue dela entrar em contato. Se o sangue dela não entrar em contato com o antígeno positivo, ela não produz. Então, a sensibilização de uma pessoa RH negativo, ela ocorre quando ela, por exemplo, recebe transfusão sanguínea, se ela recebeu um sangue positivo,
ou quando uma mulher, que é o caso da eritroblastose fetal, uma mulher ela gera um filho de RH positivo. Né? Então, o que acontece nesse caso aqui? Então, a mulher ela tem RH negativa e ela tem ela tem ela engravida e o filho dela tem RH positivo. Aí o que acontece? O que, é que pode acontecer? Nesse caso, as hemácias do feto, que tem RH positivo, que tem o fator positivo, elas podem estimular é, o sangue da mãe a produzir o RH, o anticorpo anti-RH. Ou seja, lá na placenta, né, pode ser que algumas hemácias do filho passem para o sangue da mãe e, nesse caso, sensibilizar a mãe a produzir o anticorpo, o anti-RH. Certo? O anticorpo anti-RH. Então, o que acontece? A mulher não produzia esse anticorpo no seu corpo naturalmente, mas como ela foi sensibilizada pelo sangue do filho que tem RH positivo, o sangue dela começa a produzir esse anti-RH, né? Vai estimular essa memória imunitária. Né? Às vezes pode ser também só no momento do parto. Né? No momento do parto, o sangue da mãe e do filho entra em contato e sensibiliza o sangue da mãe a produzir um anticorpo do sangue da mãe, né? Ou seja, essas hemácias, quando passam, a mãe produz o TRH, mas produz em pouca quantidade. Agora, quando tem a sensibilização do contato do sangue durante o parto, aí ele vai gerar uma memória imunitária. Para essa criança que nasceu aqui, não tem problema nenhum, certo? Essa primeira criança. O que a primeira criança faz? O organismo materno produzir o anti-RH, né? O que acontece? O problema é quando a mulher vai ter um segundo filho. Ou seja, essa mulher já está sensibilizada, ela já produz grande quantidade de anticorpo anti-RH. Né? Ou seja, ela vai produzindo pouco, mas o corpo dela, ao longo da vida dela, vai produzindo cada vez mais anticorpo anti-RH. E aí o risco não está na primeira gravidez, o risco para o feto está na segunda. Se essa mulher que já está sensibilizada, já está produzindo no seu sangue anticorpos anti-RH, se ela, por um acaso, engravidar de novo, e essa criança, esse segundo feto, também for RH positivo como o primeiro filho, o que, é que vai acontecer? Os anticorpos anti-RH, que ela já foi sensibilizada e agora ela produz, vão passar da circulação dela através da placenta para o bebê. E aí, nesse caso, os anticorpos anti-RH vão começar a atacar as hemácias do feto. Certo? Então, elas vão começar a atacar as hemácias do feto e vão causar lesões, obviamente, no feto, porque ela vai começar a destruir, a aglutinar e destruir as hemácias do feto dessa segunda gestação. Certo? Vai como se fosse identificando como se fosse um corpo estranho, né? Então, a destruição das hemácias do feto pelo anticorpo produzido no corpo da mãe, que começou a ser produzido porque foi sensibilizado pelo sangue do primeiro filho RH positivo. Então, esses anticorpos eles vão começar a destruir as hemácias do feto, né, causando uma forte anemia no recém-nascido. Além disso, tem acúmulo de bilirubina, bilirubina no sangue do indivíduo, né? E aí vai causar icterícia, né? A pele do indivíduo do bebê fica recém-nascido, fica bem amarelada, fica meio amarelado e meio alaranjado, né? E essa substância ela é produzida a partir da hemoglobina que é liberada pelas as hemácias que são destruídas, né? Então o anticorpo ele vai destruir as hemácias do bebê. Quando ele destrói as hemácias do bebê, ele libera a hemoglobina das hemácias e no fígado o excesso de hemoglobina faz a produção da essa palavra bilirrubina, que vai dar icterícia, essa pele amarelada no indivíduo. Né? Então, para compensar a destruição das hemácias, ocorre a liberação no sangue de hemácias imaturas, né? Que são os eritroblastos, né? Que a gente já viu lá no primeiro ano, na circulação do recém-nascido. Então, tem esse conjunto de sintomas caracteriza o que a gente chama da eritroblastose fetal. Né?
que esse nome ele justamente ressalta a presença dos eritroblastos no sangue da pessoa. Né? Certo? E pode causar esse agravamento da anemia e icterícia da pessoa. Tem outro nome da doença também, que é a doença hemolítica do recém-nascido, né? Que aí vai falar sobre essa hemolítica, sobre a quebra da destruição das hemácias por anti-RH, né? E que pode ser um bom problema. Né? Mulheres que têm RH positivo não correm nenhum problema de ter a eritroblastose, desenvolver, fazer com que seus filhos tenham a eritroblastose fetal. Né? Agora, se a mulher for RH negativa e ela tiver filhos RH negativo, também não tem nenhum problema. O problema é se a mulher for RH negativa, tiver um primeiro filho RH positivo, que aí vai sensibilizar o sangue dela a produzir anticorpos. Aí, se depois ela tiver um filho RH negativo, não acontece nada com o filho. A eritroblastose fetal vai atingir um segundo filho RH positivo, ou seja, ela precisa ter tido um primeiro filho RH positivo, que é que vai sensibilizar o corpo dela a produzir os anticorpos, e se ela tiver depois 50 filhos RH negativo, não tem nenhum problema. Mas o próximo filho RH positivo vai ser atacado pelos anticorpos, certo? Então, a eritroblastose fetal atinge o segundo filho de RH positivo de uma mulher que tem RH negativo. Né? Hoje em dia, uma mulher RH negativa, quando vai dar à luz a uma criança, no momento do parto ela recebe uma injeção não, intravenosa de anticorpos anti-RH. Né? Então, esses anticorpos, quando o bebê vai nascer, quando ele começa, ou seja, quando o bebê vai nascer, né, e o sangue dele estimula a produção, a mãe a produzir os anticorpos anti-RH, essa injeção anti-RH já destrói esses anticorpos. Né? Então, a pessoa, então, é por isso que sempre faz, né, a testa sanguínea. Então, a mulher tem um RH negativo, vai ter um filho, então já na hora do parto já dão essa injeção anti-RH. Porque se ela tiver um filho com sangue positivo, quando começar a produzir, a sensibilizar ela, essa injeção anti-RH destrói esses anticorpos, impede que a mulher se sensibilize e produza anticorpos e ela pode ter a vida dela normal. Aí tem que se ter cuidado. Por isso que é importante fazer o pré-natal, né? Que aí no pré-natal, se a pessoa descobre que ela tem RH negativo, e aí tem que tomar esse cuidado aí nesse no momento do parto, né? Para ela tomar essa injeção para que ela não se sensibilize com a produção de anticorpo anti-RH, né? E o que não leve a um futuro segundo filho dela, ou segunda filha dela, RH positivo, a vir a desenvolver a eritroblastose fetal. Né? Mas, geralmente, quando fala de questão que vai falar de RH, ou é quando é para misturar, né? A probabilidade de nascer do sangue e RH positivo. Ou seja, geralmente essa questão do fator RH vai cair para, ou nesse caso aí, que é quando a gente envolve múltiplas probabilidades, né? Que a gente vai aprender segunda-feira, né? Quando for, ou segunda não, terça, a gente for estudar a probabilidade aplicada à genética, que é ser uma pessoa do sexo masculino e sangue A e RH positivo. Aí você tem que fazer a probabilidade, a probabilidade, a probabilidade. Aí você vai aprender isso terça-feira. Ou geralmente, quando se não for nisso, na aplicação da probabilidade envolvendo genética, ou cai a questão sobre eritroblastose fetal. Isso aí é clássico de prova, né? Quando ele traz RH, né? Ou ver o RH, porque como o RH ele é uma herança de dominância completa, simples, como albinismo, essas coisas, então geralmente eles vão pegar ele para comprar essas questões mais para explorar mais esses aspectos da eritroblastose fetal, ou nesse caso aí de combinação de probabilidades. Né? Qual a probabilidade do casal ter um filho do sexo masculino, do sangue A e RH negativo? Aí você vai ver a probabilidade de uma coisa, de outra, e multiplicar. Ou a pessoa nascer do sangue, qual a probabilidade dela nascer do sexo masculino, RH, aí é outro teste de probabilidade, né? Que a gente vê terça-feira.
Que aí vai ser a última partezinha da prova. Então, aqui a gente já viu de assunto que vai cair na prova. Alelos múltiplos, expressão dos genes, né? Aquela norma de reação, herança descontínua, penetrância, expressividade gênica, e o sistema sanguíneo, né? Sistema ABO, sistema IMN, sistema RH. Aí, terça-feira, a gente vai estudar a probabilidade aplicada à genética, que são as regrinhas de probabilidade, a regra do I, a regra do O, a análise combinatória aplicada à genética, e só. Aí é o assunto da prova. Beleza? Dúvidas? Dúvidas, gente? Tem alguma Tá dúvida? safe. Tranquilo. Os exercícios de cruzamento vão ser os mesmos, da mesma forma, né? O cuidado é com os alelos múltiplos, para lembrar que tem mais de um alelo, né? No caso lá do coelhinho, lembrar que existe aqueles, aquela escadinha de dominância, né? Mas como é terça-feira é mais rápidozinho essa parte de probabilidade aplicada genética, a gente vai ter terça e eu vou pegar um bocado de questão para a próxima semana vocês irem respondendo sobre todos esses assuntos. Né? Vou elaborar, vou juntar essas questões e passo para vocês. E aí vocês vão exercitando, né? Coisa de sistema sanguíneo, de alelos múltiplos, de probabilidade aplicada genética, que a gente já viu um pouquinho de probabilidade, a gente vai ver algumas coisinhas a mais que ainda não apareciam nas questões, né? Que é de eventos múltiplos, eventos excludentes, essas coisas a gente ainda não viu, que é a parte que pega mais nessa parte de genética, mas a gente vê próxima semana. Se tiver muita dificuldade, eu posso não colocar a parte de probabilidade aplicada genética na prova, se vocês tiverem muita dificuldade. Mas acho que não, né? Vou botar mesmo assim. Vou lembrar do dia que vocês me deixaram falando sozinho. É hora de minha vingança. Certo, gente? É Vitor Gomes, né? Tranquilo, né? Pronto. A vida sendo que é plena, né? Matar a alma e enveneno. Não tô brincando com vocês. Mas eu vou botar aí no assunto. Vocês vão ver, não é muito difícil, não. É isso, então. Pronto. Então, pegue esses minutos que faltam aí e descanse um pouco. E relaxa, bebe uma água. Vamos fazer alguma coisa, comer um lanche, viu? Tá bom? Mas eu tô aqui, qualquer coisa.
Tchau, meus jovens. Até a próxima semana. Bom final de semana. Até mais ver. Falou, Dante. Falou.